Você não pensa demais, você sente demais, mas não escuta as suas emoções. Olá, eu sou Gabriele e eu ensino sobre consciência emocional. E o que é isso? É a gente parar e entender os nossos pensamentos, porque nós somos feitos de pensamentos, as nossas emoções, para que aí sim a gente consiga chegar nos nossos objetivos com clareza emocional, de forma leve, para que a nossa vida flua no caminho certo. O excesso de pensamento, ele não começa na nossa mente, ele começa no nosso corpo, porque o corpo sente antes da mente começar a pensar. Então, antes de você pensar demais, algo já aconteceu dentro de você, você sentiu um desconforto, você sentiu uma tensão, um cansaço, uma emoção que não desceu, que você não digeriu. Então, essa emoção que não foi atendida também, quando a gente ignora isso, né, nós aprendemos a ignorar, a racionalizar, a seguir, né, seguir a vida, não dar bola. A gente muitas vezes escuta alguma coisa e engole seco, entuba para não arranjar mais confusão, né? Então, o nosso corpo, ele fica sobrecarregado. E essa sobrecarga que está no seu corpo, isso que vira o excesso de pensamento. Porque a mente, ela começa a querer te proteger. Ela quer resolver o que não foi sentido. E como a nossa mente ela faz isso? Pensando muito, pensando sem parar. E normalmente é quando a gente tá ali para dormir e não consegue, né? Porque esse excesso de pensamentos é um recurso que nos sobrou para nos defender daquilo que a gente não olhou, que a gente sentiu, mas ignorou. Vamos para um exemplo bem prático. Você está cansada emocionalmente, mas você não para. O corpo ele está pedindo, pelo amor de Deus, descansa, para. Só que você ignora. Aí o que acontece? À noite, a mente ela começa a disparar 1000 pensamentos, vários cenários de várias possibilidades. Vem a culpa, vem a ansiedade. A mente, você acha que ela está louca, mas ela não enlouqueceu. Ela está tentando ali dar conta de um pedido do seu corpo que foi ignorado o dia inteiro. Agora eu vou te dar outro exemplo. Você tomou uma decisão, só que você não está ali firme naquela decisão. Né? Você não escutou o seu corpo, você não escutou as suas emoções, você simplesmente vai empurrando. O que acontece? Principalmente à noite, a mente começa a revisar aquela decisão 1000 vezes. E se eu errei? E se eu vou errar? E se fosse diferente? E se eu tivesse feito de outra forma? E se fosse outra coisa? Isso não é o excesso de pensamento, é uma sensação que você não escutou que está pedindo uma resolução. E é por isso que essa frase, isso que eu estou falando, é verdadeiro. Excesso de pensamento é um sinal. O corpo carregado é uma causa. Quando você começa a escutar o seu corpo, nomear aquilo que você está sentindo, reconhecer o cansaço, validar aquilo que está te incomodando, permitir sentir a emoção, a mente, ela vai parando, né, de gritar, de pensar, ela vai descansando. E aqui, resumindo, né,
Resumindo com uma frase simples, a mente, ela pensa demais quando o corpo ele foi ignorado por muito tempo. Então vamos lá, vamos deixar bem claro. Quando você ignora o que sente, a mente ela tenta compensar. Ela analisa, ela repete, ela cria cenários, ela vai para o passado, ela pula para o futuro, ela cria vários cenários no futuro. Não é porque ela está descontrolada, mas porque ninguém está ouvindo o sinal que foi dado, o alerta original. Pensar demais é o sintoma, sentir sem escutar é a causa. Toda emoção não ouvida vira ruído mental, aqueles pensamentos que não param. Toda sensação ignorada vira confusão. E quanto mais você tenta organizar a mente, mais ela grita, mais ela fala. Porque o problema não está ali. A clareza mental, ela não chega quando você pensa melhor. Ela chega quando você permite sentir com honestidade antes de tentar entender tudo. Vamos experimentar uma coisa. Para por um instante e se faça uma pergunta para você mesmo. O que eu estou sentindo? O que eu estou tentando evitar na minha vida? E essa resposta, ela não vem com palavras bonitas não, tá, gente? Não fica esperando uma coisa linda. Ela vem de uma forma, de um silêncio, de um cansaço, de uma irritação. E é exatamente aí que a clareza mental, ela começa. Se você gostou, se esse vídeo fez sentido, me segue aqui para aprender a sair desse excesso de pensamento sem fazer uma força muito grande. E lembre-se, quando o sentir é escutado, a mente ela vai diminuir o ruído e você vai conseguir dormir tranquila, você vai ficar mais em paz e aí sim conseguir os seus objetivos, ter clareza para resolver seus problemas e tudo fica em paz. Gente, gratidão. Se você gostou, já curte aqui, compartilha com quem precisa também aprender esse ensinamento.